essa pauta da anistia, né, virou a nova tônica do discurso bolsonarista. Todos nós pudemos observar na manifestação que o Bolsonaro fez na Avenida Paulista, no último dia 25 de fevereiro, que a tônica é anistia. Agora, eles estão pedindo anistia, que é basicamente um reconhecimento de que foram cometidos crimes. Né? Inclusive, vamos relembrar aqui a fala do Bolsonaro na Avenida Paulista, né, sobre anistia. Ele diz o seguinte, abre aspas, palavras de Jair Bolsonaro: quero passar uma borracha, já tivemos anistia no Brasil, peço outra, e que as pessoas que atacaram os três poderes paguem pelo que fizeram. Já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora pedimos a todos os deputados e senadores um projeto de anistia. Fecha aspas. Isso é uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa manifestação da Paulista, o ex-presidente, ele diz que não tentou golpe, mas ele admite a existência da minuta golpista, que teria como objetivo instaurar um estado de sítio no Brasil e que, na verdade, ao final das contas, deflagraria-se em um golpe de Estado. A justificativa do Bolsonaro é que tudo seria feito dentro das chamadas 4 linhas da Constituição, ou seja, seria um golpe utilizando mecanismos legais, utilizando mecanismos constitucionais para se chegar a um fim ilegal. Mas aí a tônica agora é pedir anistia. Por quê? Porque eles estão vendo que o cerco está se fechando, que as investigações estão avançando e que o máximo que eles podem vir a fazer é, uma vez emparedados, é falar desculpa, perdão, né? Mas pedir anistia é uma admissão de culpa. E como a pauta está à tona, vários projetos de parlamentares bolsonaristas, neste sentido, começaram a ser apresentados no Congresso Nacional. Para vocês terem uma ideia, já são 7 projetos de lei que pedem anistia para golpistas, sendo 5 deles na Câmara dos Deputados e 2 no Senado. Um desses projetos que está no Senado, que pede anistia para golpistas, foi apresentado por ninguém menos que o ex-vice-presidente, atual senador, Hamilton Mourão. Esse é o projeto, digamos assim, mais avançado no Congresso Nacional, porque ele já está na Comissão de Defesa da Democracia do Senado. Não tem data ainda para ser votado na comissão, não tem relatório e tudo mais, mas é o projeto mais conhecido, digamos assim. Inclusive, ele foi colocado numa consulta pública no site do Senado, para a população opinar lá se quer anistia para os golpistas ou não. Aí eu fui atrás desse projeto, Miguel, para fazer uma matéria para o site da revista Fórum, que inclusive recomendo que todos entrem para acompanhar as notícias diariamente. E eu descobri que já há um relator designado para este projeto do Mourão sobre anistia na Comissão de Defesa da Democracia. Este relator é o senador do PT, Humberto Costa, senador do PT de Pernambuco. E quem preside a Comissão de Defesa da Democracia, por onde vai passar primeiro este projeto do Mourão, é a senadora Elisiane Gama. Ela quem, inclusive, designou o senador Humberto Costa para ser o relator. Então, eu fui conversar com o senador Humberto Costa para saber como é que está isso, né? Como que ele se posiciona, afinal, ele vai relatar o projeto, né? E aí, em entrevista à Fórum, o relator Humberto Costa, o senador, disse que vai analisar o projeto com cautela, porque há, inclusive, uma lei aprovada, que é a Lei do Estado Democrático de Direito, aprovada ano passado, e ele quer ver que pontos do projeto do Mourão possam congruir ali com uma lei que já existe. Mas ele já adiantou, o senador Humberto Costa, que vai relatar o projeto, já adiantou que se coloca frontalmente contra a concessão de anistia aos envolvidos com os atos golpistas do 8 de janeiro e com a articulação por um golpe de Estado. Ou seja, ele já sinalizou que, quando ele vir a fazer o seu relatório, ele vai fazer um relatório recomendando a não aprovação deste projeto. E, de fato, ele não deve ser aprovado. Ministros do STF já têm falado sobre isso, parlamentares, lideranças, tanto da base do governo no Senado, quanto da base do governo na Câmara dos Deputados, já têm se pronunciado sobre isso, né?
Mas o senador Humberto Costa, que vai relatar esse projeto, ele já adianta que é contra a anistia aos golpistas, que o Brasil esteve muito perto de uma ditadura, né, de um poder tirano, e que se isso acontecesse, sequer Congresso Nacional existiria para estar votando uma lei dessa. E ele fala que os golpistas, todos eles, desde os que depredaram até os que articularam o golpe, ele defende que esses golpistas sejam punidos de forma exemplar, até para evitar que situações como essa venham a se repetir no Brasil, né? E aí ele comenta, inclusive, sobre o fato do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro estar pedindo anistia. E eu concordo com o senador, e é o que muita gente vem pensando, o Bolsonaro pedir anistia já é uma confissão de que um crime foi cometido. Ninguém que não cometeu crime pede anistia, afinal, a anistia deixa de ter razão de existir, né? Então, só para fechar aqui com uma declaração do senador Humberto Costa Fórum, ele diz o seguinte, abre aspas, ninguém pede anistia se não tem a convicção de que praticou o crime. Então, eu tenho certeza, convicção absoluta, que o ex-presidente, naquele ato de domingo, fez uma confissão. Quando ele admitiu a existência de decretos, de decretação de estado de sítio, de estado de emergência, então eu creio que quando ele propõe a si próprio uma anistia, ele estabelece o reconhecimento de ter cometido um crime que ele considera de baixa gravidade, mas que, na verdade, ameaçou o que nós temos de mais importante na sociedade, que é a democracia. Então, convido a todos que entrem no portal da Fórum, leiam essa entrevista, vocês vão poder entrar em contato com a visão do senador, que é quem vai relatar o projeto do Mourão sobre anistia para golpistas. Mas uma coisa é fato, ele se coloca contra, e eu já conversei com outras lideranças na Câmara dos Deputados, e se depender da base do governo, não vai ter anistia, é sem anistia. Miguel. Muito bem, muito bem. Bom saber, né? É bom saber também que é o senador Humberto Costa, um senador muito experiente, é o senador de Pernambuco, um político com muita experiência, muita maturidade, vai relatar um projeto como esse com muita sabedoria e moderação, né? A gente sabe que o instrumento de anistia é importante. Eu, por exemplo, defendo que o Lula conceda anistia ao almirante Otto, né? Otto Pinheiro, que a Lava Jato condenou de forma completamente injusta, um grande herói nacional no campo da engenharia nuclear, e seria importante que o presidente Lula concedesse anistia, né? Defendo anistia também para o Walter Delgatti, né? O famoso hacker de Araraquara, que foi condenado, e é muito jovem, né? Para mim merece, depois o que ele fez para desmontar a hipocrisia, a falsidade, os crimes da Lava Jato, merece uma anistia. Mas esses golpistas do 8 de janeiro não merecem anistia, evidentemente.